Olá, vamos louvar ao Senhor. Que coisa boa, né? É muito bom e dizer: este é o tempo de buscarmos ao Senhor. Hoje é um dia especial, um dia que vamos participar da Santa Ceia. Então você já preparou aí uma partícula de pão, um suco de uva, que logo mais, né, vão ser consagrados, e é muito bom quando nós temos esse momento que o Senhor vem para nos abençoar e nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Damos boas-vindas a todos vocês, muito bom, venha estar conosco e queremos te dizer, você já deu um like? Curte o nosso canal, né? Ao entrar, por favor, tem uma mãozinha lá, o joia, curte o canal Quadrangular Penha, né? O nosso culto, e vamos agora também convidar amigos, familiares, vizinhos, aquele que você deseja que esteja agora cultuando conosco, é muito bom. Compartilhe esse link aí que você recebeu, diga que o culto está começando e é uma alegria receber cada um deles. Diga para eles entrarem também, dar um like, né? Nós estamos aqui para isso, para fortalecer o nosso canal que continua levando a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Então vem estar conosco, convidando e compartilhando. Amém? Queremos desejar que a paz seja contigo. Que esta paz alcance você onde estiver, aí no seu lar, a caminho, no trabalho, aonde você está. Esta paz venha te alcançar. Nós vamos agora orar para começar este culto, entregá-lo nas mãos do Senhor. Então eu te convido, se você puder fechar os olhos, não fique com os olhos abertos, mas vamos unir o nosso pensamento no trono da graça. Amém? Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai. Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos porque hoje o Senhor nos prepara, né, para participarmos da Santa Ceia. É um culto em que vamos estar te buscando, te louvando e participando. Ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua mão, pela tua graça, porque o Senhor nos tem guardado. O Senhor é o nosso Deus. E a ti, Senhor, a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Em ti, ó Deus, é que nós temos graça e paz e vida. Por isso te buscamos com um coração alegre. Recebe agora, Senhor, o nosso culto. Visita cada um dos nossos queridos irmãos que está conosco, aqueles que vão chegar. É com alegria que nós nos unimos diante de ti. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, né? Diz o salmista, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então vamos louvar ao Senhor? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
declara isso. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. E o amor dele? Teu amor não muda. Se o choro dura, a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha nunca. O amor dele não falha nunca. Louve o Senhor, aplauda ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queremos transmitir uns recados para vocês, que vai ser também convite, né? Um recado e é um convite. O ano já está aí começando com tudo e as devocionais vão começar. Então, queridas, agora eu vou falar com as mulheres, queridas. Terça-feira, ó, às 20 horas, início das devocionais de mulheres. Glória a Deus, né? O tema é Avante sem parar. Então vamos fazer o grupo crescer. Convide amigas suas. Venha participar. Essa terça-feira, ó, vai ser um momento de celebrar o início das devocionais terças-feiras, viu? Bênção. Os adolescentes vão começar a devocional domingo às 16 horas no próximo. Então todos os grupos aí já estão arregaçando as mangas. Venha participar, tá? Quarta-feira às 20 horas uma live como essa chega até você. E quinta-feira nós temos também 2 cultos presenciais, bênção para sua vida, às 15 horas, tarde da bênção, 20 horas, culto de propósito. E aí, sábado, ó, sábado, 19 horas, devocional de jovens. Olha que coisa boa. As devocionais estão aí e a de adolescentes, que eu falei 16, não, é 17 horas. Domingo, tá? Aos domingos, adolescentes, 17 horas. Então, você que participa de cada um desse grupo, venha participar. Terça-feira de mulheres, jovens de sábado e domingo dos adolescentes. Participe, porque é bênção para a sua vida. E domingo nós temos cultos presenciais, 9 horas da manhã, culto de oração. É bênção. Começa a sua semana entregando ao Senhor. E às 18 horas é o culto da família. Então, reúne a sua família, convide pessoas, venha participar e simultaneamente acontecem os cultos kids, culto de juniores, cada um deles vão para a sala recebendo a palavra de Deus, a igreja ministra um lanche, é coisa boa e nós ficamos aqui adorando ao Senhor. Como é bom invocar ao Senhor, né? Receber aquilo que Ele tem para nós. Por isso, então, vamos receber agora a palavra de Deus, o recado dele para nós? Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho,
Você está na casa de campo ou de praia, ou estiver em trânsito, ou estiver no carro, na bicicleta, na motocicleta, estiver no metrô, se você estiver no submarino, se você estiver na estação espacial ou no avião, haja paz no seu coração. Você que está na cozinha, você que está aí na sala, haja paz no seu coração. Você que está no quarto, haja paz no seu coração. Se você estiver num ambiente difícil, também haja paz no seu coração. Que a presença do Senhor te invada aí nesse lugar. E haja alegria, força. Obrigado pela sua companhia. É bom estarmos juntos para louvar, para adorar. Você já teve aí momentos de louvor. A pastora Alessandra já fez aí toda a apresentação das nossas atividades presenciais. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Olha, que coisa impressionante, né? Já passou tão rápido o mês. Iniciamos mais um mês agora para a glória de Deus. Que coisa boa é ter a presença de Deus conosco para vivermos e sabermos lidar com as circunstâncias do dia a dia, com o lazer, com a festa, com o trabalho, com as dificuldades, enfim. A presença de Deus faz toda a diferença em nós. Por isso vamos meditar na palavra dele. E esse é um texto muito gostoso, que fala a respeito da nossa comunhão. Está no Salmo 133. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, se você puder, se você tiver uma Bíblia em casa, aprenda a lidar, a manusear a Bíblia. Os Salmos não são capítulos. Os Salmos são cada um salmo. Por isso falamos o Salmo de número 133, foi catalogado como 133. Já no Evangelho de Mateus, por exemplo, é capítulo 1, porque foi dividido um livro em capítulos, entendeu? Já os Salmos não, é uma compilação de salmos. Que legal. Tendo dito isso, se você já abriu, joia. Se você não abriu, nós temos aí, vai ser projetado na sua tela. E diz assim a palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Você vê que coisa gostosa? Aqui fala sobre a unção. A unção sempre foi o símbolo de bênção, o símbolo do Espírito de Deus sobre a vida da pessoa. Então disse, esse é um ungido de Deus, ou seja, o Espírito de Deus estava ali com ele para dar sabedoria, para dar ousadia e assim por diante, proteção, força. E aqui o texto fala que é bom e suave que vivamos em união. Eu queria fazer aqui algum paralelo para juntos pensarmos e meditarmos. Constantemente existem pessoas que nos traem. As pessoas traem umas às outras. Existem pessoas que entram numa amizade para desfazê-la, não para somar. Então ali tinha dois amigos ou duas amigas, entra um terceiro e ele vem, ao invés de somar e serem três amigos ou três amigas, ela tenta rachar aquela amizade para que a amizade fique só com ela e com quem ela quer. E assim, esse é um procedimento comum na sociedade. Pessoas que vêm no meio de um grupo e bagunçam o grupo todo para que, se lá tinha um líder, e agora ele é o líder. Todos esses exemplos que eu dei para você, eles não se assemelham a Deus e nem à vontade de Deus. No Novo Testamento, você lê com clareza Jesus dizendo que ele quer que o mundo olhe para nós e veja que somos um, em amor e em graça. Então, qualquer pessoa que tem esse tipo de princípio, não importa qual é a graduação dele na igreja, não importa qual é a graduação dele no trabalho ou na escola,
Essas pessoas que querem separar uns aos outros, criar contendas, ela tem um mestre. Aí você fala, qual é o mestre, pastor? Então, certa vez vieram a Jesus e disseram, olha, nós temos esse líder, ele é o nosso líder. Jesus disse, não, ele não é o líder de vocês. Porque se ele fosse o líder de vocês, vocês fariam aquilo que ele orientou, o que ele deixou para vocês. Aí Jesus completou, disse, o líder de vocês é o diabo, porque vocês praticam as obras do diabo. E eu quero nesta hora meditar com você a respeito da comunhão, de estarmos juntos, de termos amor uns pelos outros, não porque nós somos iguais. Ao contrário, se temos semelhanças, joia. Se temos pensamentos muitas vezes distintos, um gosta do rosa e o outro do azul, que bom, complementa. O importante é que o amor prevaleça, a amizade, a união, que mesmo em meio às diferenças físicas ou sociais, estejamos juntos no propósito maior, que é sermos herdeiros da promessa. Hoje na Terra existem essas distinções físicas, de culturas, né? O povo que vem lá da Europa é um povo mais alto, já existem outros, quer dizer, de algumas regiões, tem regiões que também são mais baixas, e assim sucessivamente, uns são mais claros, outros mais escuros, outros têm uma cor puxada para o leite, outros para o amarelo, e assim cada um vai tendo fisicamente diferenças, costumes de povos. Porém, existe uma coisa que é maior do que tudo isso. A Bíblia diz que quando nós formos para o céu, nós vamos herdar um novo corpo, um novo nome. Então tudo isso vai passar. E o que vai permanecer? Aquilo que Jesus já nos deixou, o amor que temos uns pelos outros. Está lá em 1 Coríntios, tudo passa, mas o amor permanece para sempre. Também está escrito. Eu falei 1 João, não, é Coríntios 13. E 1 João também fala que Deus é amor. Aliás, eu vou pedir para o Dudu separar para nós esse versículo, para que eu não erre a referência. 1º, 2º ou 3º João, onde está? Deus é amor. Se você diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu amor que vê, como pode isso? Ou seja, agora eu estava meditando, fui profundo. Coloca para mim aí, Dudu. Eu quero que você medite comigo. É importante que você reflita sobre essas questões, porque essas questões são eternas. 1 João 4,20, olha lá. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você percebe que aqui é um desafio profundo em relação. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É forte essa passagem, viu? Você percebeu? Por isso, quando o salmista fala que a nossa união, aí ele começa a declarar bênçãos, ele fala sobre o orvalho, porque o orvalho regava toda a terra e trazia vida à terra. Ele fala como o óleo que desce pela barba, ou seja, eles eram ungidos e derramava-se um vidro, um jarro de azeite, descia, e ele quis dizer que aquilo é abundante na vida dele, de Arão e de todo aquele que é ungido. Assim também é abundante entre nós a nossa união. É melhor, é mais gostoso. Então, por que as pessoas se pautam por fazer a vontade do diabo? É aí que você precisa parar e ver se você está fazendo isso. Ah, pastor, eu acho uns 5 que está fazendo isso. Ó, você é inteligente mesmo. Mas olha para si, porque hoje nós vamos cear. E o texto da ceia diz, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Ou seja, a nossa autoavaliação, o nosso autoexame nos torna agradável a Deus. Exatamente. Nós estamos diante daquele que nos deu vida. E ele nos tem chamado não para sermos de uma nova classe social,
Porque alguns entendem que quando ele se torna cristão, ele passa a ser de uma outra classe social. Agora eu sou da classe daqueles que... Não é nada disso. Se passamos a ser de alguma classe, a classe chama-se Filhos de Deus. E Jesus falou, olha, eu vou dar o meu exemplo como Senhor. Eu sou o Senhor e vou servir a vocês, vou amar vocês. E se vocês querem ser alguém mais elevado no céu, então, façam o que eu vou ensinar. Aí ele vai lá ao pé dos discípulos e mostra. E se você pensa que Jesus só lavou o dos que eram os bons, né? Segundo alguns tentam entender, não. Lá estava Judas também. A Bíblia fala que ele chamou os 12. E ele começa a falar com eles a respeito de quem será o maior, que se eles não se tornassem como uma criança, nem lá eles entrariam. Às vezes você fala, pastor, você podia falar sobre prosperidade. Eu estou falando sobre prosperidade. Uma pessoa que tem os critérios de Deus dentro da vida dele, tem os valores de Deus, ele prospera em tudo que ele faz. A Bíblia fala que ele é bem-aventurado. Ô pastor, mas e aí, como que a gente faz? Então, uma pessoa que doa-se a Deus e entrega o que ele tem de melhor, o próprio Deus retribui, está escrito. Então, muitos têm ensinado a você, através de muitos lugares, pequenos cortes na internet, a neurolinguística, né? E nós não estamos aqui para te ensinar neurolinguística. Nós estamos aqui para te ensinar aquilo que Deus falou através dos profetas e que falou através do seu Filho para nós. E aqui nós estamos lendo o salmista revelando algo tão especial, que é bom e suave, que nos amemos, estejamos juntos. Depois, já falei para vocês as palavras de Jesus e agora li as palavras de João. É forte esse momento em que diz, pastor, eu não quero saber do meu irmão, não. Então, se você não quer saber do seu irmão, o texto está dizendo, como você está dizendo que quer saber de Deus? Porque todo que se chega a Deus começa a absorver o novo dele e a gente passa a amar. O amor, na verdade, não é natural em nós. É verdade, não é natural em mim. É isso mesmo. Uma vez lá atrás, é que a gente vai aprendendo no caminho, né? Então a gente vai na caminhada aprendendo e vai criando mecanismos para não se envolver com as coisas do mundo e nem com os valores do mundo. Mas lá atrás, quando eu era novinho, eu tive uma situação muito difícil com alguém. E um dia ajoelhado, eu me lembro o lugar, a hora e o momento. Eu estava ali ajoelhado falando, Senhor, está difícil amar essa pessoa. Está difícil ter paixão, amor por ele. Mesmo que esta pessoa não... E ali orando, o Espírito Santo me invadiu de tal maneira que quando eu levantei daquele lugar, eu já pensava diferente. Então, se você tem dificuldade de amar alguém, trabalhe o teu coração. Porque se você tiver 2 carros na garagem, 3 ou 4, e um for Ferrari, outro BMW, e outro for um Aston Martin, isso para Deus não faz diferença, Ele é o dono de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que faz uma diferença danada se as palavras de Deus estiverem no nosso coração, e aqui tiver marcado a nova aliança em nós, a circuncisão do coração, ou seja, o amor. Para Deus faz toda a diferença, Ele olha e diz, este é o meu filho. Por quê? Porque tem os princípios dele, tal pai, tal filho. Jesus fala isso para Filipe. Jesus fica assim, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você está dizendo, mostra-nos o Pai. Será que você não consegue olhar para mim e ver, pelo menos pelas obras? Mas tinha mais do que obras em Jesus, ele tinha amor. Ninguém amou de tal maneira como ele nos amou. Olha para aquele momento em que Jesus estava ali sentado no chão, escrevendo, a Bíblia descreve que ele estava escrevendo com o dedo ali na terra, e trazem a ele uma mulher que foi pega em flagrante, cometendo um delito de morte, segundo as regras daquelas pessoas. Então, vem a Jesus, mestre, o que o Senhor fala a respeito disso? E eles, cheios de ímpeto, Jesus continua ali de forma tranquila, até que ele levanta o semblante e fala, olha, qual de vocês aí que não tiver pecado, atira a primeira pedra.
Aquela frase foi tão forte, de tal autoridade, de quem tinha autoridade, que era Jesus, que a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos começaram a jogar as pedras no chão e ir embora. Até que daqui a um pouco Jesus levanta novamente a cabeça e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ele falou: não tem mais ninguém. Observou a pergunta dele? Os teus acusadores. E ele disse: eu também, porque eles tinham ido embora. Não te acuso, mas vou te dar um conselho, vou te dizer uma coisa: vá e não peques mais. Ou seja, a mensagem de Jesus não é tentar acusar esse momento em que talvez você está vivendo, você está com raiva, está com ódio. Então, larga isso, deixa isso de lado, isso faz mal para você, traz para você e para aqueles que te rodeiam essa sua raiva, esse seu ódio, traz para você e para os que te rodeiam, traz peso, traz angústia. E a consequência para você mesmo vai ser ruim. Agora, quando você ama, a consequência é boa para você e para os que te rodeiam. Ah, mas aquela pessoa tem que pagar. A Bíblia fala: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Deixa para Deus cuidar se alguém tem que pagar ou não, isso não é nosso. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros, estarmos em união, perdoar. Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, primeiro versículo aí, segundo, ele está falando assim: tira a trave do teu olho, para depois querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E essa é uma regra social muito forte. A pessoa está cheia de erro, ao invés dela focar nela e tentar melhorar a vida dela, ela fica focando no erro dos outros para tentar apagar o dela. Mas o que é interessante é que Jesus fala que no teu olho tem uma trave, está todo mundo vendo, e você está tentando mostrar o cisco do outro. Está todo mundo vendo o cisco do outro também, mas vê mais a tua trave. Então é melhor você tirar a trave do teu olho, como Jesus disse, que é o que nós estamos trabalhando aqui agora, uma meditação, e depois querer tirar o cisco do outro. Aliás, quando você tira a trave do seu olho e ama, o cisco do outro às vezes sai sozinho, porque ele também passa a amar, e vem em você alguém a ser seguido. Nós estamos falando sobre as coisas que importam para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. Agora, socialmente, as pessoas se juntam até em nome de Deus, usando a Bíblia como nome de uma marca ou de uma igreja, e diz: nós somos os melhores, vamos excluir os outros, vamos machucar os outros, vamos... É uma pena que o tempo todo isso tenha acontecido. Mas você pode pensar diferente, segundo a palavra de Deus. Deus se agrada da nossa união, de estarmos juntos. Perdoa. Perdoa. Vamos dizer: se for comigo, me perdoa. Se for com o outro, perdoa o outro. Aprenda a perdoar e viva melhor. Como eu disse para você, eu fui até Deus e falei: Senhor, tá... Um jovem às vezes não lida bem com as circunstâncias, e eu falando com Deus, daqui a pouco o Espírito Santo me invadiu de tal forma que quando eu levantei dali, já não havia mais peso dentro de mim, porque Deus viu o desejo que eu não queria carregar aquilo, e Ele me deu um amor por aquela pessoa que eu dizia: mas não é meu. Ele também pode encher o teu coração aí te dando amor, para que você viva em união. E você que já tem esse princípio, que tem vivido, continue ampliando esse ciclo de amor e de graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Como o texto diz, é abundante, traz vida, traz graça, traz paz, traz alegria, traz saúde, traz cura. Sabe, na minha caminhada todos esses anos que eu tenho de vida, quantos testemunhos eu não ouvi de pessoas que estavam com câncer em estado terminal, e foram a uma reunião de mulheres, principalmente mulheres, já ouvi falando sobre isso, e chegaram ali e ouviram sobre o perdão, perdoaram as pessoas que o tinham feito e saíram dali com a certeza de ter perdoado, com a graça, e quando foram fazer exames novamente, o câncer tinha ido embora. É isso mesmo. Testemunhos eu vi isso diante de mim. Por isso que o texto fala que é como o orvalho que desce do monte e abençoa, traz vida. Nós vamos cear agora. E o propósito de cear, quero chamar a pastora Alessandra para estar comigo aqui. O propósito de cearmos, ele tem um propósito muito importante. Eu acho que vai dar certo. Vem cá comigo. Não, vem cá do meu lado. Vem cá, moça. Ela está com a cadeira mais baixa. Você consegue levantar? Bom, tá bom. Vai ficar baixinha aqui mesmo do meu lado.
Sabe, o propósito de cearmos é glorificar a Jesus por ele ter morrido naquela cruz, para nos dar vida, para nos fazer amar uns aos outros. Quando eu vou ao altar e me caso, eu declaro um amor humano à minha esposa. Mas quando eu sou cristão, está embutido não só o amor humano, mas também está o amor divino. Então esse amor nos ensina a perdoar, a ter paciência, a esperar, a confiar que vai dar certo e assim por diante. Você que é casado, se está com alguma rusga com seu marido ou com a sua esposa, peça perdão agora, acerte aí entre vocês. Se está entre pais e filhos alguma rusga, peça perdão, porque o texto da ceia nos ensina neste momento a fazer uma análise de consciência. Para quê? Para que, se caso você encontrar algo que está te afastando de Deus, você tire. Não permita com que isso te afaste da presença de Deus. Então eu vou dar um minutinho para você. Tem uma música gostosa por aí de meditação. Enquanto todos meditam a respeito das suas próprias vidas, eu já preparei aqui, está conosco, a pastora Alessandra também já preparou a ceia. Eu vou abrir aqui. Enquanto eu vou abrindo, meditando, você faça isso aí também, tá bom? Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus reuniu os discípulos e preparou tudo. A Bíblia nos diz que quando ele fala para os seus discípulos irem até o lugar e ali falar, olha, o Senhor, estava tudo já preparado na mente dele, ele já tinha preparado aquele momento, os discípulos nem sabiam, mas ele já tinha deixado tudo preparado, o Pai já havia preparado aquele momento, porque ele sabia que dali à frente ele tinha que enfrentar algo muito pesado. Então ele ali tem momento de comunhão com eles, mesmo com Judas, você lembra, Judas estava ali também. E a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Foi uma escolha de Judas. E eu quero lembrar que Jesus disse para ele, vai, faz o que está no teu coração. Por isso essa palavra de hoje, se há algo no teu coração, tira daí, tira o que é ruim do teu coração. Porque isso vai voltar para você mesmo. Assim diz a palavra de Deus. E o que você deseja para o outro volta para você, é a semente que você vai colher. Limpa o teu coração agora para cearmos, porque aqui está o selo do perdão. Quando ele foi elevado naquela cruz, Jesus já estava ali sentado com os seus discípulos se alimentando e ceando, e ele pensando naquela cruz, porque a Bíblia fala que já antes, com Moisés e Elias, quando ele foi transfigurado, ele falava sobre aquele momento. Então ele levantou o pão e disse, esse aqui é o meu corpo que é dado para vocês, façam isso em memória de mim. Não foi fácil não, viu, irmãos? Ele deu a sua vida por nós, depois ele levanta e diz, esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança. E é o que vamos celebrar hoje, a vida que há em Jesus. Eu estou me emocionando porque é por mim, foi por mim, por você, por nós que ele pensou. Ele quis nos unir como um só rebanho. Ele ainda disse, momentos antes, ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu não quis abraçar vocês como a galinha abraça os seus pintinhos debaixo de suas asas. Ou seja, ele está dizendo, vocês são rebeldes. Não se torne um rebelde agora, ame. Peça perdão a Deus e vamos cear declarando, fazendo sentido pelo seu corpo. Algum quer ser contencioso, o pão é assim ou é o pão assado. Não é pão assim ou pão assado, é o corpo, é o sangue. O valor aqui não é o que você está, o pedacinho do pão ou se é um pão inteiro. É o sangue, é o corpo. Esse é o valor deste momento. Por isso vamos consagrar a Deus. Querido Deus e Pai, consagramos esses elementos na sua presença. Para que neste momento seja o teu sangue vertido na cruz por nós. O teu corpo oferecido por nós lá naquela cruz. O teu DNA entrando em nós, trazendo vida. Oh, glória a Deus, o Senhor é bom.
O Senhor está fazendo nova todas as coisas. O Senhor está curando. O Senhor está limpando, está libertando, está trazendo vida, está curando. Oh, louvado seja Deus. O Senhor está fazendo novo esse intestino, esse estômago, esses olhos. O Senhor está fazendo novo todo esse coração. O Senhor está fazendo nova todas as coisas. Vamos participar. Glória a Deus. Pode participar. Aleluia. Quero agradecer aos nossos irmãos peregrinos. Eles têm sido bênção para nós. Louvado seja Jesus Cristo. Bendito é o Senhor nosso Deus. Quer falar alguma coisa? Não? Quero agradecer a você por me dar a oportunidade, nos dar essa oportunidade de cearmos juntos. Que a vida que é em Cristo seja abundante em nós e através de nós. Eu vou convidar você agora a ofertar. Se você tem a possibilidade de ofertar, você pode fazê-lo nesse momento. Estão aí na tela as contas do Santander e do Itaú e o Pix. A conta do Itaú é a agência 8848, conta corrente 11.578. A agência do Santander é 2045, conta corrente 1300432993. E o Pix, CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, 62 955 505 044377. Quando você fizer a sua oferta, a sua doação, pode estar saindo aí no título do Pix, Cruzada Nacional de Evangelização ou Igreja do Evangelho Quadrangular. Cruzada Nacional de Evangelização foi o primeiro registro da Igreja do Evangelho Quadrangular, quando o Harold Willis chegou aqui no Brasil. Esse é um momento muito especial, porque a sua oferta, a sua doação, além de ser um símbolo de amor para com Deus e a gratidão pelo que Ele tem te dado, ela produz vida. Ela produz com que pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam transformadas por ela, recebam nova vida, sejam curadas. Lares que estavam desfeitos, o Senhor opera nos corações e nas mentes e faz nova todas as coisas. Ou seja, tem um poder transformador esta oferta. E para você mesmo, porque quando nós olhamos em toda a Escritura, não é só num período ou em outro, mas em toda a Escritura, quando alguém oferece algo a Deus de coração, ele devolve, ele retribui, porque ninguém vai ganhar Deus em dar. Deus não vai ficar em dívida com ninguém sobre a terra. Porque alguém como ele, que tem todo o universo, ficaria em dívida conosco? Ao contrário, ele é alguém que é galardoador. É algo especial, né? Esse realmente é um momento de prosperidade física, prosperidade material e espiritual. Porque quando você abre o teu coração e mostra que não tem reservas para com Deus, você demonstra a Ele que essa relação é íntima. É uma relação de amor. Vamos consagrar a Deus? Senhor, queremos consagrar a Ti aquilo que os Teus filhos trazem diante da Tua presença, com alegria, com gratidão. Assim como o Senhor, naquele momento que levou os seus discípulos até a presença do gasofilácio e mostrou a eles uma viúva que estava oferecendo 2 moedinhas e disse, olha, ela está dando tudo o que tem, porque o Senhor via a intenção do coração daquela mulher e o desejo de te dar o melhor. Por isso veja agora também a intenção, o desejo desses corações que diante da Tua presença estão ofertando, dizimando, dando algo ao Senhor.
eu tenho certeza que o Senhor é aquele que abre as janelas do céu e multiplica, derrama bênçãos sem medida. O que repreende o devorador é o Senhor. Por isso consagramos a Ti com alegria, no nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Vamos orar pelo Brasil? A palavra de Deus nos diz que devemos orar pelas nossas autoridades. E uma nação que tem Deus como Senhor, ela vive com alegria, com abundância. Então eu quero chamar aqui o pastor Eduardo para orar pela nação brasileira, pelo Brasil, e já eu volto, tá bom? Paz seja convosco, meus irmãos. Que bom! Mais um momento de oração, podermos estar juntos aqui, reunidos para orar pelo nosso Brasil e clamarmos ao Senhor. A Bíblia nos diz, né, no livro de Tessalonicenses, orai sem cessar. Então nós temos esse tempo aqui, esse momento, para interceder pelo nosso país. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, ore comigo agora nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um momento de oração, mais um momento que podemos ter relacionamento contigo. Agora, especificamente, Deus, nós oramos pelo nosso país, pelos nossos irmãos, Pai. Oh, Deus, por todos os cidadãos dessa pátria. Oramos, Pai, pelo nosso governo federal, governo municipal, governo estadual. Oramos, Pai, também pelas nossas empresas, Pai, pelo funcionalismo público, pelos bombeiros, policiais, pelos médicos, Pai, enfermeiros que trabalham tanto, Pai, servindo a população. Deus, abençoe cada um desses trabalhadores e muitos mais aqui que eu não citei, mas que são essenciais para termos um bom funcionamento, né, de cidadania, de cidades, estado, país, Pai. Continua abençoando, Pai, a nossa terra, assim como o Senhor já tem abençoado, repreendendo também todo mal. Nós declaramos, Pai, que o nosso Brasil é do Senhor Jesus. E também declaramos também a Tua bênção sobre a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, repreendendo todo mal e pedindo, Pai, que o Senhor continue dando sabedoria, continue dando força, Pai, para nossos líderes, Pastor Mário, Pastora Bianca, os nossos líderes estaduais também, Pastor Toninho, Pastora Lourdes, a sua esposa. Pai, cubra eles com Teu sangue, com as Tuas bênçãos, com Teu favor, Pai. Nós Te pedimos e oramos por eles, porque sabemos que aonde há a comunhão dos irmãos, ali o Senhor ordena a bênção, Pai. E nós oramos também aqui pela nossa amada igreja aqui da Penha, toda a nossa região 585 da Penha. Senhor, abençoe nosso superintendente regional, pastor Antônio Alfredo, pastora Alessandra também, sua esposa, dando força, sabedoria, criatividade, Pai, dando ousadia do Teu Espírito para continuar levando a mensagem de Cristo, expandindo o Teu reino nessa terra, que nós cremos que dessa forma também o nosso país vai ser transformado através da mensagem do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus é ter esse momento, é muito bom, né? É ter esse momento aí de oração com todos vocês, orando sempre pela nossa nação, que é um propósito que nós temos aqui nesse culto. E eu gosto sempre de lembrar, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, né? Uma mensagem tão gostosa que o pastor Antônio Alfredo nos trouxe. Não esqueça, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, que com certeza vai ajudar muito o canal e também espalhar, né, o Evangelho, a mensagem de Cristo, para todos aqueles que precisam de uma oração, precisam da palavra de Deus. Amém? Vamos voltar então com o nosso pastor Antônio Alfredo para finalizar esse culto. Não saia daí, Deus abençoe. Aleluia, estamos de volta. Eu quero, juntamente com você, dizer aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E hoje nós celebramos a sua morte, o dar o seu corpo, o seu sangue, iniciando a nova aliança, a graça.
Obrigado, Senhor. Juntos nós estamos declarando obrigado. A tua bondade e o seu favor. Se você estiver em mais que uma pessoa e puder, abraça quem está do lado aí. A pastora Alessandra saiu ali, eu vou abraçar ela já ali. E abraça quem está do seu lado. Dá um beijo, um abraço, diga assim: você é importante para mim. Eu te amo. Isso faz toda a diferença, viu? Receba o meu abraço aí, ó. Eu amo vocês. Que o amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo seja sobre você e tudo que você fizer. Deus te abençoe. Tchau.